Hoje eu gostaria de falar a respeito do sofrimento. Os dois motivos o que causa tanto sofrimento e por que devemos ser fortes, devemos ter, né, mesmo com tanto sofrimento. A gente sabe que muitas pessoas sofrem muito, mas muito mesmo, e outras não passam por tantas tribulações. Mas uma coisa é certa, todo mundo um dia vai passar por muitas tribulações. E a gente sabe que no futuro sim existirá mesmo uma grande tribulação, não da forma que as pessoas falam, mas da forma que a Bíblia diz. Um dia eu vou falar a respeito desse assunto, da forma que eu acredito por ler a Bíblia. Alguns não vão concordar, mas isso é seu direito e é até interessante que algumas pessoas não concordem, porque a gente acaba chegando a um ponto de vista em comum no final das contas. O que tem no sofrimento que a gente deve entender, devemos compreender? Primeiro, os três motivos, eu acho que pelo menos uns 3 ou 4 motivos de tanto sofrimento, da gente passar por situações tão complicadas. O primeiro de todas as situações é que nós temos um inimigo muito inteligente e que ele vem conhecendo a humanidade desde o princípio. Satanás, ele vem rodeando a vida da humanidade, das pessoas, procurando meios de destruir sua vida. E se você for procurar no paleo hebraico qual é o significado do nome Satã, você vai ver que é justamente isso, tá? É a serpente que rodeia a nossa vida para destruí-la. Uma coisa que é interessante é o que o próprio Messias disse. Yahushua HaMashiach, ele disse aqui, que em João 8,44, para os fariseus, que eles eram filhos do diabo e queriam satisfazer os desejos do pai deles, né? E ele foi um assassino lá no começo e não permaneceu na verdade porque ele nunca teve verdade. E quando ele falava mentira, era próprio dele, porque era pai da mentira. Então, quer dizer, desde o começo, você vê que Satanás ele já vem causando mal. Por isso que eu disse, ele é uma pessoa muito mais esperta. Para pensar. Eu li o livro de Jazar e fiquei impressionado sobre muitas coisas. Mas o que eu fico impressionado é sobre Adão. Adão era muito mais inteligente do que você e do que eu. Adão era perfeito, cara. Adão com certeza tinha muito mais experiência que Eva. Então o que ele fez? Será que ele vai enganar? Ele vai enganar quem? Adão? Não, ele foi enganar Eva, porque aí o amor que ele tinha por Eva fez ele se enganar. Entendeu? De certa forma, embora a Bíblia fala que quem foi enganado foi Eva. Então, Satanás ele é um inimigo muito mais esperto do que a humanidade. Então é por isso que a gente tem que se preparar. Por isso que devemos usar a tática contra. O cristão deve ser estratégico, deve pensar no futuro, não é pensar no agora só. Pensar nos seus filhos, pensar nos seus netos. Por isso, Satanás ele ganha as batalhas contra a humanidade, porque ele pensa vários passos à frente. Por isso causa tanto sofrimento. Por quê? Porque ele conhece você talvez melhor que você, infelizmente. Para conhecer mais você do que o seu inimigo, somente o Criador. 1 João 3,8 diz assim, quem pratica o pecado se origina do diabo, porque o diabo está pecando desde o princípio. Olha para você ver que interessante. Então, desde lá do princípio, ele já comete erros contra a lei. Entendeu? Então, o que nós devemos fazer? Será que devemos ser pessoas aí que só levam a vida, não tem uma estratégia para agora e para o futuro? Por exemplo, planejar para que seus filhos sofram menos na mão do seu inimigo? Tem que ter uma estratégia, querendo ou não, né? A Bíblia ela é a estrada que conduz à vida eterna. Por quê? Porque por meio dela você conhece o Messias, né? Indo até o Messias você chega ao Pai, que é uma coisa que não tem como evitar, se é que alguém queira evitar isso, né? Aí, outro ponto interessante. Um dos pontos que eu acho que mais causa sofrimento é porque somos pecadores. E o pecado nos leva, infelizmente, à morte. É um futuro incomum
até que aconteça uma intervenção. Romanos 5, 12 e 19, ele vem falando que nós somos pecadores por causa de Adão e contraímos a morte por meio do pecado. Então, sim, é difícil demais lutar contra o inimigo, sendo pecaminoso, tendo uma tendência a errar e ele sabendo dos seus erros. Isso causa muito sofrimento, isso causa muito desespero. O terceiro é que as nossas escolhas, às vezes, ela nos traz muito sofrimento. Fora o imprevisto, né? Às vezes, assim, uma coisa que acontece sem querer, que acaba causando um certo grau de sofrimento, um certo grau de angústia. Mas em si, as nossas escolhas, a gente tem muitos meios de planejar, mas às vezes a gente toma uma decisão que nos causa muito sofrimento. Às vezes Satanás, ele nem vai atrás de te causar sofrimento, e você mesmo causou o sofrimento a você. Por quê? Por causa de uma má decisão. Então, por exemplo, uma pessoa alcoólatra, ele não pode culpar Deus por causa do seu sofrimento, porque é Ele quem está procurando beber. Então não vai adiantar você orar a Deus se você não sai do bar. Né? Uma pessoa que se envolve muito em brigas, uma pessoa que usa droga. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que tomar boas decisões, embora seja muito difícil. Por quê? Porque somos pecaminosos. Mas, sabe, como eu disse, se você pedir e se esforçar em fazer, é lógico, você vai conseguir ter resultados. Certo? Por quê? Porque nem 2 Coríntios 4 diz assim, entre os quais o Deus deste mundo, desse sistema, segundo a Bíblia que eu estou lendo, né, cegou a mente dos descrentes para que não brilhasse sobre eles a luz das gloriosas boas novas a respeito de Cristo, que é a imagem de Deus. O que eu acho interessante nesse texto? Primeiro, Satanás é que é dono de tudo. Você sabe que ele ofereceu tudo a Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Então, oferecendo tudo quer dizer que é dele. Então, por isso que temos que tomar cuidado. Outra coisa também é que é muito difícil. Por exemplo, você vai a algumas igrejas pensando em ter consolo, e você chega lá e vê que você desanima até mais que antes. Então, é até por isso que eu fiz esse canal. Porque eu já citei em vários vídeos meus, né? Não deixe outra pessoa dizer como você deve ser como cristão. O cristianismo está na Bíblia. Muitas vezes a pessoa vai e fala assim, mas caramba, eu estou indo na igreja, mas não está mudando nada. Por quê? Porque você está deixando que a pessoa lá na frente te diga que você tem que ser como cristão. E você tem a Bíblia debaixo do braço ou dentro de casa, mas ela não é um enfeite, tá? E ela não é para escorar o braço, ela é para ler. Então, esse é o problema. Às vezes você fica perguntando, por quê? Por que eu sofro tanto? E às vezes as pessoas viram até ateu. Então, toma cuidado, gente. Toma cuidado. Lê mais a Bíblia, né? Aqui eu achei interessante aqui em João 5,19, 1 João 5,19, fala assim, sabemos que nós somos feitos, né, nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Então, qual é o conselho, gente? Tenha estratégia, pense. Será que aquele caminho vai me fazer mal? Será que aquela decisão vai me fazer mal? Porque lembra, Satanás ele está há milhares de anos. Então o Satanás ele sabe o que fazer para te causar mal. E às vezes quando você é um cristão forte, ele pode não te fazer mal, mas ele vai fazer mal aos seus filhos. Como? Colocando ideias na cabeça dele para ele se desviar da salvação. Então a estratégia tem que ser de longo prazo. Aí você fala assim, mas eu sou cristão, eu acho que vou ter salvação, mas você está pensando na sua família, você está pensando nos seus filhos, você está pensando no seu próximo. Será que sua estratégia de longo prazo, você conseguiu formar um esquema de que você conseguiria ensinar seus filhos a Bíblia e que eles não se desviassem para o mundo, para as coisas do mundo e acabassem tirando por si a sua salvação, sua graça? Chama a bondade merecida, segundo o Yahushua fala, né? Que é uma pessoa que eu gosto muito. Então, por que devemos ter em si as palavras da Bíblia? Por exemplo, 1 Pedro 5,8 diz assim,
Sede sábios e vigilantes, o diabo, seu adversário, anda ao redor, como leão que ruge procurando a quem ou alguém para devorar. Gente, ó, é o seguinte, o leão, ele pega, quando ele, a presa, ele rodeia para escolher o mais fraco. Qual é a maioria das vezes a vítima é o mais jovem, tá? Às vezes o mais doente, o mais fraco. Então o cristão deve colaborar com o outro, ajudar o outro, né? Cuidar dos mais jovens, para quê? Porque para que ele não perca a salvação, para que ele não perca a graça, para que ele não perca a bondade merecida. Por quê? Se ele se desviar realmente para fazer as coisas de Satanás, você pode até se salvar, mas você não teve uma estratégia de longo prazo. Seus filhos, a pessoa mais próxima que você poderia ajudar, não vai obter a salvação. Apocalipse 12:7 diz assim, ó, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Satanás, o diabo, e eles foram lançados para baixo, na terra. Então quer dizer, e ele sabe que o período dele é curto. Tem hora que eu até fico me perguntando de onde as pessoas tiram tanto inferno, sendo que quem vai atormentá-la? O Messias? Não dá para entender. Tá? Embora eu não seja STJ, isso não me cabe à cabeça, tá bom? Não adianta. Então, o que acontece? Nós devemos fazer de tudo para evitar que nós percamos a salvação, que nós percamos o nosso vínculo com o Messias. E outra coisa interessante é que o nosso inimigo, ele se disfarça de pessoas boas, ele se disfarça de coisas boas, ele se disfarça de filmes bons, é isso que é o problema, ele se disfarça de uma coisa boa para enganar você. Então lembrando sempre que ele é alguém muito mais velho que você, mais experiente que você e é estrategista. Tá? Pra você ter uma noção que a primeira vez que ele foi tentar o Messias foi no deserto, quando ele estava com fome, sozinho, sem beber água. Então tomem cuidado. Então fica aí meu conselho. Não deixe que as pessoas decidam para você o que é ser cristão. Mas vá você mesmo, por meio da palavra, oração e súplica, saber o que é ser cristão. Tá? Obrigado, gente.